Fala pessoal! Então, aqui quem fala é o Mark. Bora lá então para mais um dia de aula aí pra gente. A gente já tá aí na aula 4. Hoje aconteceu um imprevisto, acabei não conseguindo gravar diretamente do Meet aí com todo o pessoal, com toda a galera que tá aprendendo junto aí. Então hoje eu vou enviar mais um conteúdo um pouco mais realmente explicando, né, essa parte um pouco melhor sobre o CSS e já dando início aí sobre falando um pouco sobre o JavaScript. Então, bora começar, bora lá, né? Então já estamos aqui dentro da pasta aula 4, né? Como você pode ver, vou até dar um zoom aqui para deixar um pouco a tela um pouco maior aí para que todos consigam enxergar. Show, legal, a tela está maior aqui, então vou criar meu arquivo index.html, né? Aqui dentro da pasta aula 4. E aqui dentro já vou inserir a minha estrutura HTML, que é a mesma de sempre, que é HTML, head e body, né? Perfeito, show de bola. Aqui dentro do head vou colocar o meu title, que vai ser sei lá, aula 04, aprendendo sobre CSS e JavaScript. Show de bola. Feito isso, vou colocar aqui do lado o Simple Browser, né? Então vou colocar aqui Simple Browser Show e vou rodar o Go Live aqui para poder já pegar ele aqui na porta bonitinho. Então, show de bola, feito isso. Vou colocar aqui o nosso Simple Browser aqui. Então, vem para cá, Simple Browser Show. Vou colocar http://localhost 2.5500. Show de bola. E aqui, claro, /index.html, porque é o nosso arquivo principal onde a gente vai mexer mesmo, de fato, né? Então, vou fechar esse daqui, vou deixar somente o browser aqui desse lado. E, por enquanto, realmente estamos com a tela vazia, tela em branco. Então, vou colocar aqui alguma coisinha para a gente já ir preenchendo, já ir brincando. Então, vou colocar aqui um H1. Dentro desse H1, vou colocar CSS. E vou colocar, na verdade, o seguinte, cara. Vou colocar aqui uma divisão. Dentro dessa divisão vai ser a divisão CSS. E vou colocar uma outra divisão, que vai ser o div H1 JavaScript. Opa, o H1 ele não completou aqui para mim. Pronto, agora sim. JavaScript, show de bola. Por volta dessas duas divs, vou colocar a div principal aqui, onde vai encobrir essas duas. Feito isso, vou estilizar com o meu atributo style. Na última aula a gente viu o que esse atributo style faz, né? Então ele realmente estiliza a sua divisão, né? A sua divisão de tela, no caso, né? A sua div aí. E ela vai separar a tela para a gente poder identificar realmente qual que é qual que é cada divisão assim em tela, para que a gente consiga ter uma identificação um pouco melhor aí. E eu vou estilizar esse componente para que a gente consiga ver um pouco melhor essa parte do componente um pouquinho mais bonitinho. Então, fechou? Bora lá. Então, vou colocar aqui, ó. Antes de mais nada, para vocês verem como que é a estrutura, normalmente a estrutura geral dele vai ser realmente um debaixo do outro, estruturado, né? Então, geralmente, qualquer div, ou qualquer, melhor dizendo, qualquer tag, ela se inicia com display block. Eu vou alterar esse display block para display flex. Vou salvar isso daqui e você pode perceber que agora está um do lado do outro. Porém, eu quero deixar eles estilizados realmente separadamente, né? Então, eu quero que eles fiquem separados. Então, o que eu vou fazer? Space between, ou seja, eu quero um espaço entre eles, né? Então, eu vou salvar e agora você pode perceber que eles têm um espaço entre eles. Show! Feito isso, eu vou colocar aqui, ó, que cada flex, ou seja, cada divisão minha, vai ter um de
vai ter um de container, né? E isso daqui vai deixar a gente muito mais interessante nessa parte. Ou seja, um de container é esse container inteiro aqui, essa tela inteira. E agora na estilização dessa vou colocar style, flex, e vou colocar aqui eles, deixa eu pensar aqui, vou colocar um text align center para eles ficarem centralizados, porém, como a gente está utilizando o flex, o text align center não funciona. Da última vez a gente viu que o text align center ele funcionava para alinhar o texto ou imagem, sem realmente centralizar isso dentro da sua divisão. Porém, aqui dentro ele não vai funcionar, porque o container ele é display flex. Então, como o container ele é display flex, então eu posso fazer o seguinte: tem o align items, né? E aí eu posso colocar realmente como center aqui e ele vai alinhar isso daqui verticalmente, né? E também temos o align self, né? E o align self vai alinhar ele horizontalmente aí pra gente. Tá, ok, pera aí. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Pera. Opa. Coloquei um monte de textile. Melhor. Para a gente poder identificar quem é a div do CSS, quem é a div do JavaScript, eu vou colocar aqui, ó, ID. Lembra que a última aula a gente viu esse atributo ID aqui. E eu vou colocar aqui o ID, que é o ID CSS. E nesse outro container eu vou colocar o ID JavaScript. Show de bola, sensacional. Beleza, lembrando que a gente ainda está dentro desse container flex aqui, eu não vou colocar esse flex 1 agora, vou remover isso aqui, vou deixar tudo bonitinho. E agora eu vou colocar o meu style aqui dentro, né? Então aqui no meu style eu vou referenciar ao meu ID CSS e vou colocar que o CSS ele tem um background color, ele vai ter um background color azul, bem para deixar bem destacado mesmo. E vou colocar o JavaScript para ter um background color red. Feito isso, você pode perceber que eles estão pegando só o conteúdo mínimo, né? Então, eu vou começar a alinhar eles aqui. Então, vou colocar aqui, eu quero que eles tenham um width de 100%, né? Ou, melhor dizendo, um flex de 1. Também eu acredito que vai funcionar, que é, como você pode perceber, o flex de 1 ele vai pegar todo o container restante aqui, ó, para vocês entenderem qual que é o efeito de flex de 1. Porque se não tiver background, vocês acabam não tendo visibilidade disso, fica tudo em claro, vocês não têm visibilidade do que está acontecendo. Então, eu vou colocar um background aqui para você ver o que está acontecendo. E aqui a mesma coisa, eu vou colocar um flex 1 também, para que eles tenham o mesmo espaço. Então, como você pode perceber, agora os dois estão centralizados bonitinho. Com background, você consegue enxergar, tem mais visibilidade do que está acontecendo dentro das divs. Então, agora eu vou colocar o seguinte. Eu quero que esses dois containers, eles também sejam display flex. E eu quero deixar eles alinhados centralizadamente. Então, eu quero um justify center aqui, ó. E você pode perceber que o CSS já veio para o centro e todo o conteúdo dentro dele também vai vir. Então, para evitar de colocar isso aqui nos dois campos, tanto aqui no hashtag CSS e no hashtag JavaScript, que é o ID do JavaScript e o ID do CSS, ao invés de fazer assim, eu vou fazer desta seguinte maneira. Eu vou vir aqui e vou colocar ID CSS, vírgula, ID JavaScript e vou colocar aqui dentro display flex. Aí eu posso remover isso daqui e vocês vão ver que a proporção disso não vai mudar. A estilização deles não irá mudar. E para que nenhum dos dois tenha alteração, eu vou colocar um color Alice Blue, pode ser, para cada um desses também. E dar já um destaque bem melhor para cada um deles. Show de bola, perfeito. Então, basicamente, para vocês entenderem
como que funciona o background aqui utilizando o background não, display utilizando o Flex. Se eu coloco isso daqui display block, que é o padrão de toda a tag, né, visual, ou seja, div, p, h1, h2, h3 e enfim, img, por padrão eles têm display block aqui renderizando na tela. E o display block, ele é literalmente a parte de bloco, né? Então ele mostra uma estrutura de bloco. E se você perceber, ele perdeu a estilização de colocar centralizado, mesmo tendo o Justify Content Center, porque o Justify Content Center, ele alinha horizontalmente, só que somente se tiver o display flex incluso aqui. Então ele tem essa condicional para o Justify Content centralizar é somente se tiver o display flex. Ah, não tenho, eu estou usando o display block. Ok, o que eu faço? Você vem aqui e coloca text align center e ele continua centralizando esses dois, tá? Então essas duas maneiras você pode utilizar para centralizar os arquivos. Porém, com o display flex, além de alinhar verticalmente, horizontalmente, você consegue alinhar verticalmente também. Nesse nosso caso, não será preciso, então a gente vai deixar display block, text align center. E aqui eu deixei display flex, porque se eu utilizo o display block, eu não consigo utilizar o Justify Content para colocar space between e deixar um do lado do outro, dando essa separação. Tá ok? Perfeito, show de bola. Vamos continuar aqui. Então, basicamente, lembrando que... Então, vamos lá. O ID, vou deixar isso aqui comentado. Então, ID, atributo, que é um atributo da tag HTML, certo? Esse atributo, você referencia ele, ó. Então, vou colocar aqui na linha de baixo, ó, só para vocês conseguirem ter uma noção um pouco melhor. Então, o ID é o atributo da tag do HTML. E aí, aqui, ó, esse atributo só será utilizado ou referenciado dentro do CSS utilizando o hashtag, que é o símbolo desse nosso cara aqui, ó. Legal? Show de bola. E também temos o class. Lembrando que o class também é um atributo dentro da tag HTML, certo? Não da tag do HTML, né? Não dessa tag em específico, mas das tags. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro das tags utilizadas no HTML. Show de bola. E aqui, como que a gente referencia, né? Referenciada por um ponto. Ou seja, esse cara aqui, ó. Show de bola? Perfeito? E agora, então, para vocês identificarem melhor, eu vou colocar aqui, ó, que o JavaScript ele vai ter uma classe chamada Big Font. Essa classe chamada Big Font, então, vou colocar aqui, ó, ponto Big Font. Essa classe chamada Big Font vai ter um font size X large. Quando eu fazer isso, você pode perceber que ele fica muito maior do que a fonte atual do H1, né? Então ele multiplica a fonte do H1 e ele fica bem maior. Então, todo lugar que tivesse Big Font vai ficar com uma fonte bem maior. Ou seja, se eu vier aqui dentro do meu JavaScript mesmo, eu vou fazer o seguinte, melhor, para vocês terem uma visualização do que é isso daqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, um class aqui dentro chamado Big Font, que é o que vai referenciar aquela classe mesmo, né? E aqui, ó, Big Font, se eu salvar, você pode perceber que ele já mudou totalmente, porque esse xlarge, ele pega referente à tag e não referente
a fonte especificamente, né? Se a gente quiser mudar isso daqui para colocar uma quantidade de pixels específico da tela, eu colocaria 45 pixels para efeito de visualização de fato. Então, como você pode perceber, 45 pixels já mantém a fonte bem maior do que o CSS, por exemplo. Então, aqui eu tenho o Big Font e todo lugar que eu colocar esse Big Font, ele vai ter também 45 pixels de apresentação de tela. Então, vou colocar aqui, ó, descrição sobre o JavaScript. Dentro do JavaScript é possível utilizar a lógica de programação. Por exemplo, a função de somar dois valores. Ok. Então, basicamente, descrição simples aqui. Vou até remover esse cara aqui e vou deixar só essa descrição simples aqui. Dentro do JavaScript é possível utilizar aparelho parará. Só que se eu colocar essa classe aqui, Big Font, dentro do P, olha o que vai acontecer. Ele deixa tudo com a fonte de 45 pixels mesmo. Então fica bem maior, bem maior mesmo. E é legal que você consegue ver como que fica isso daqui real com fontes enormes assim. E aí você vê que a fonte ela foi alterada por conta da classe. E a classe ela é muito poderosa, porque você pode utilizar ela em diversos momentos do seu código. Ela é muito poderosa e é muito importante no nosso dia a dia aí de uso profissional dentro do nosso código HTML. Então, vocês vão ver ao longo do processo, tudo vai ficando mais claro e mais sucinto para a gente poder utilizar no dia a dia. Show? Perfeito. Então, beleza, da hora, legal. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um exemplo de somando. Deixa eu colocar um P novamente aqui, né? Então, vou colocar somando 2 pontos 5 mais 7 é igual. E aqui que é o ponto, aqui é onde tem que mostrar o nosso resultado da soma, né? Então, eu poderia vir aqui e colocar 5 mais 7 é igual a 12. Poderia colocar diretamente. Porém, a gente quer ver o JavaScript trabalhando, né? Quer ver ele realmente funcionando, né? Então, o que seria o JavaScript, né? O JavaScript, ele é o cara que, basicamente, vai calcular, vai realmente trazer o raciocínio lógico para o seu projeto, né? Vai trazer a lógica para o seu projeto. Então, eu vou mostrar aqui como que funcionaria. Eu vou colocar uma tag chamada spam. O spam é uma tag que, mano, nem fede nem cheira. O que seria isso? Ela não tem estilização própria. Ela mantém a estilização do cara que ela está utilizando ali dentro. E o que é legal nisso? O que é legal é que eu posso utilizar ele sem perder a estilização desse meu carinha aqui, ou seja, do P. Eu não perco a estilização dessa tag. Se eu tivesse dentro da tag div, ela não perderia a estilização da div também. E aí, o que acontece? Eu posso estilizar aqui e colocar color red. Ou seja, eu vou criar a classe color red e todas as classes color reds terão a color red. Certo? Ou seja, tudo terá color red aqui. Show de bola. Só que você pode perceber, o cara é um animal, né? O cara é um gênio. Beleza. Estou querendo colocar a cor vermelha, sendo que aqui já é vermelho, né? Então, vou colocar um blue aqui para dar essa diferenciada. Show. Vou copiar esse vermelho aqui, vou colar aí embaixo. Mudar esse red aqui para blue, né? Show de bola. Vou salvar. Vou colocar isso aqui como blue também. Show. Perfeito. Beleza? E aí, como você pode perceber, eu vou colocar aqui, ó, 12, só para você dar uma olhada e ver que isso aqui tá azul. Então, show de bola. 5 mais 7 igual a 12. Ó, nós sabemos calcular, né?
Ok. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, id igual a result. Show de bola. Result. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do body, nas últimas linhas, eu vou criar uma tag chamada aqui, ó, script, certo? Show de bola. Dentro dessa tag script, eu vou inserir aqui, ó, um código bem tranquilo de JavaScript. Primeiramente, né, o que é o JavaScript? Né? JavaScript é uma linguagem de programação desenvolvida para a web mesmo. Então, ela geralmente é utilizada dentro de navegadores como Chrome, Mozilla, Firefox, o Firefox Mozilla, né? E Brave, Opera, entre outras aí, né? Então, o JavaScript ele serve para utilizar de apoio, ou seja, de compilador do seu código de lógica de programação dentro da web, dentro de um site e trazer dinamismo para isso, né? Com ele, geralmente, dá para fazer muita coisa, cara. Dá para fazer animações, dá para fazer cálculo, dá para fazer movimentação de jogo a partir das teclas do teclado. Então, cara, tá sendo, dá pra fazer muita coisa legal. Depois eu trago um vídeo sobre um projeto que a gente possa estar fazendo aí durante o dia a dia mesmo. Mas, é muito legal e dá pra fazer muita coisa. Mas vamos começar com o básico aqui hoje, fechou? Então, bora lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, const, né, que é uma constante, eu estou declarando uma variável, melhor, vou criar uma var aqui, ó, para ficar mais tranquilo, mais declarativo aí. Então, var é onde eu declaro a variável, como você pode ver aqui, ó, variable declaration list cannot be empty, ou seja, a declaração da variável, né, a lista de declaração de variável não pode ser vazia, ou seja, depois do var eu tenho que colocar o nome da variável. O nome da variável vai ser result, por quê? Porque eu quero pegar esse id result aqui, ó. Como que eu pego a id result, né? Eu vou utilizar o document. Esse document, ele é um valor que está dentro do browser sempre. Sempre vai existir o document dentro do browser. O document, ele é literalmente esse cara aqui, ó, esse documento. Esse body aqui, ó, todo esse body, todo esse HTML é o document. Tudo isso daqui é o document. Ou seja, essa tela inteira é o document. Tá, sabendo disso, o que eu vou buscar aqui dentro? Ó? Olha só que legal. Get, ou seja, pegar, né? Element, pegar o elemento by ID. Ou seja, pegue o elemento pelo ID. Tá, ok. Ou seja, vou pegar o elemento pelo ID. Entendendo isso, ele pega essa função getElementById, ele precisa do nome da variável, do nome do ID que você está buscando, né? Ou seja, eu estou buscando o ID result, certo? Ou seja, eu tenho agora dentro da minha var o meu result. E é muito legal isso, porque a partir do result, eu posso agora, porque eu peguei meu elemento HTML, peguei meu elemento HTML span, que está com o meu ID result, e dentro dele, eu posso inserir informações utilizando esse cara aqui, ó, inner HTML. Como que eu insiro esse cara? Então, primeiramente, aqui em cima, na linha 63, eu declarei o result, utilizando o var. Ou seja, var, nome da var, igual, ou seja, é igual, ou recebe, né, recebe esse valor de document.getElementById result. Lembrando, o document é este documento aqui, cara, ou seja, é tudo isso daqui que está dentro do meu HTML. Perfeito? Show de bola. Então, bora para frente. Tendo result aqui, ó, result, eu coloco um ponto e ele me dá uma lista de opções. Quando eu estou colocando um ponto, eu estou querendo falar para ele, olha, eu estou querendo acessar outro ponto do código. Eu quero acessar outro ponto do objeto.
Então, o que acontece? Esse result, ele é um elemento HTML, que a gente está pegando o elemento HTML a partir do ID. E aqui, com esse ponto, eu posso inserir novas informações dentro do HTML. E como que eu faço isso? Colocando inner HTML. Colocando o inner HTML, eu coloco um igual e coloco o valor que ele quer receber. Ou seja, eu poderia vir aqui e colocar 12. E agora ele me apresenta o 12. Ou eu poderia fazer melhor, olha só que legal. Poderia vir aqui e colocar math.random e colocar aqui para ele gerar um valor do nada assim. E toda vez que eu recarregar a tela, ele altera esse valor aqui para mim, né? Então, olha que legal, olha que dinamismo que isso daqui traz. Ele não é um valor fixo, é um valor que é alterado, né? Toda vez que eu atualizo a tela. E é muito interessante isso daqui, porque agora você tem o dinamismo dentro do seu HTML. Agora, com o JavaScript, você pode deixar mais dinâmico, né? Mais claro dentro do teu HTML. E isso é muito maneiro, é muito legal. Inclusive, você consegue estilizar o seu código HTML a partir do JavaScript. Então é muito maneiro, é muito legal. E beleza, show de bola. Tendo essas informações, o que eu vou inserir aqui? Lembra, o cálculo é de 5 mais 7, certo? Então, vou salvar isso aqui, ele me retorna 12. E aí, o que dá pra gente fazer? Ó? Dá pra gente criar um outro span aqui. Olha só, acompanha o raciocínio. Eu vou colocar um span que vai se chamar id igual a número 1. Show de bola, legal. E aqui eu vou colocar número... Opa! Aqui, eu vou colocar hashtag número 2. Fazendo isso, ele já cria para mim uma div. Eu vou substituir isso aqui por spam. Poderia ter colocado spam, hashtag número 2 e daria no mesmo. Que eu ter feito isso seria até mais rápido, melhor. Mas enfim. Show de bola. Então, tendo essas informações agora, eu vou deixar a tela um pouco menor aqui para a gente poder ter um pouco mais de visibilidade do código. Fazendo isso, você pode perceber que aqui na tela desapareceu os dois números. Ah, Mark, mas por que você fez isso? Porque eu quero fazer uma coisa muito legal, que é isso aqui, ó. Var número 1 igual... Lembra, document, o document é o documento inteiro, ou seja, ele consegue ter valor ao HTML inteiro, ou seja, esse HTML é o nosso document. E eu vou fazer assim, get element by id, ou seja, eu quero pegar o elemento pelo id e vou colocar aqui número 1. Show de bola. Vou criar aqui embaixo, colocar o número 2, copiei e colei o número de cima, e o de cima eu coloquei embaixo. Show. Número 1, número 2. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e vou colocar número 1. Opa, número 1 recebe ponto inner HTML, claro. Recebe 5. 45. Já foi 45, vai ser 45. Show de bola. E aqui 2. E aqui ele vai receber o número 8. Show de bola. 45 vai receber 8? Não, vou colocar 9, vai. Então, 45 mais 9 igual a 54. Nossa, cara, quase falo o número errado, você é louco. Mas bora lá. Então, 45 mais 9, 54, a gente tem que ver se realmente vai dar 54. Se eu vier aqui, ó, vou salvar do jeito que tá. E aí você pode perceber que ele já me retorna esses dois valores em tela. 45 mais 9 igual a 12. E aí é muito interessante porque você já está pegando esse ID aqui, ó, número 1, e está pegando o ID número 2 pelo get element by ID, passando o mesmo nome. Você pode perceber que é o mesmo nome. Tem que ser o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, dentro do ID aqui no get element by ID. Porque como que lembra que eu expliquei na última aula, o ID, ele é o identificador. Ou seja, ele é o que vai identificar a sua tag. Ele que vai dar o nome para ela, né?
ele que vai gerar esse conteúdo aí para ela. Fechou. Então, tendo essas informações, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara, número 1, e vou colocar aqui, ó, number, que eu quero um número, e eu vou colocar número 1, inner HTML, e vou pegar esse cara. E vou fazer a mesma coisa para o número 2. Show? Certo? E vou salvar. E aí você vai ver que ele me retornou o 54. Nossa, Mark, mas por que ele retornou 54 misteriosamente assim? Não, eu vou explicar para vocês qual que foi a reação, o que aconteceu por detrás. Olha que legal. Lembra que aqui em cima, na linha 65, eu coloquei número 1.innerHTML recebe 45? Então, esse valor ele não é mais um número, ele é um texto. Porque lembra que o HTML ele é o quê? Hypertext Language Markup. Ou seja, uma linguagem de marcação. Tudo que está dentro dele se torna texto no final das contas. Então, ele não é mais um número. Né? Então, quando ele chega aqui embaixo, ele não é mais um número, ele é um texto. Perfeito. E aqui no número 2 a mesma coisa. A gente está passando 9, ele não é mais um número, ele é um texto, até porque ele está marcando na tela. E aí, o que acontece? Tendo esses dois valores, por que eu deixei dessa maneira aqui, né? Porque se eu alterar esse valor aqui, colocar 35 e salvar isso daqui, você pode ver que ele já alterou esse valor aqui, 35, e já alterou esse valor para 44. E é muito interessante porque olha o dinamismo aí em tela. O dinamismo em tela é justamente esse de eu alterei um valor e automaticamente ele alterou em tela para mim. Se eu colocar 24 aqui, eu vou salvar esse valor, ele colocou aqui 33, ou seja, ele salvou 24 mais 9 é igual a 33. E se eu alterar o 9 ele para 7, ele vai alterar isso aqui para 31, porque ele vai fazer a soma dinamicamente. Esse valor vai ser dinâmico. E eu coloco esse number aqui na frente para justamente converter esse texto aqui. Lembra que eu falei que quando você passa um valor para dentro do inner HTML, ou seja, para dentro do HTML, quando você passa esse valor para dentro do HTML, você converte e não é mais número, é texto. Então eu tenho que converter isso daqui para número, ou seja, utilizando number. E aí eu adiciono o sinal de mais, coloco number, número 2, inner HTML, e eu pego esses valores dinamicamente. E aí que começa a brincadeira. Aí começa a ficar legal, porque aí você começa a fazer muitas outras coisas que podem ser dinâmicas. Vou colocar aqui um exemplo. Math.random, lembra que a gente viu isso daqui e ele gera um valor automaticamente? Eu vou multiplicar isso daqui por 10, ou seja, ele vai me retornar de 0 a 10 aí, um valor muito legal. E aí aqui eu vou colocar a mesma coisa, só que eu vou colocar por 100, vou salvar. E aí eu quero fazer uma coisa que é muito interessante aqui, que eu quero limitar a quantidade de caracteres dentro da minha tela. Então, lembra, eu tenho um espaço, eu quero colocar um limite de caracteres. ToFixed, né? Eu quero colocar um fixador, né? O que eu quero fixar aí, né? Eu quero fixar o valor, o tamanho do valor do meu número, né? Eu vou deixar um aqui, né? Para o ToFixed, tanto para esse quanto para esse cara aqui embaixo. Coloquei parênteses em volta para que ele consiga fazer esse cálculo tranquilamente. Eu vou salvar isso daqui. E aí ele vai me retornar somente um número, ao invés de retornar uma trocentas caralhadas de números que nem estavam aqui apresentando em tela. Tá ok? Perfeito. E aí, olha que interessante, né? Eu vou, toda vez agora que eu atualizar a tela, esse valor vai alterar e vai mudar. E é muito legal isso daqui. E aí o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, colocar um parênteses em volta de tudo, vou colocar um ponto ToFixed e vou colocar o 1 aqui. Porque se eu não colocar 1, ó, eu não salvei o arquivo ainda. Tá vendo que aqui tem a bolinha? Ou seja, eu não salvei ele ainda. Olha o que vai acontecer. Vai chegar um momento que vai ter um valor aqui, ó, porque ó, tem valores que são quebradiços demais. Olha só,
2000001. Então, cara, é muito grande, sendo que a gente precisaria só desse 2. Esse 1 não vai fazer tanta diferença assim, né, cara? Então, ele vai só precisaria mostrar o 2. Então, para a gente mostrar só o 2, eu coloco o toFixed 1 aqui, ou seja, eu quero que apresente uma única casa após o ponto, após a vírgula. Então, fazendo isso, eu vou salvar isso daqui. E agora que fica interessante, porque, olha só, ele altera isso daqui para mim, ó, dinamicamente, e dá para fazer muita coisa legal. Então, esse daqui é só um exemplo, uma brincadeira aqui que eu estou apresentando. Isso aqui é para apresentar o JavaScript para ti, logo nessa aula. Então, JavaScript você faz dentro dessa tag script aqui, e você declara uma variável como. Então, só recapitulando para a gente poder fazer novamente isso daqui, né? Você faz o quê? Var, nome da sua variável. E aí, cara, para você pegar o elemento HTML para dentro do JavaScript, você coloca document, ou seja, o HTML, lembra, o HTML inteiro é o seu documento, document, getElementById, número 1. E tudo que tiver dentro desse HTML, ele vai conseguir identificar. Então, var, mesma coisa, var, nome da var, nesse caso, número 2, recebe, ou seja, o sinal de igual, document.getElementById, número 2. Então, só fazendo isso, eu já consigo pegar a informação aqui, eu já consigo pegar a informação do meu HTML, passar para dentro do meu código JavaScript, e a partir disso eu consigo fazer renderizações dinâmicas a partir de inserções dentro do HTML. Então, é onde eu posso colocar math.random vezes 10, e ele vai me retornar. Você pode ver que esse valor nunca vai passar de 10. Então, se eu colocar aqui, ó, ele fica aqui, ó, 0,999770284378839.5. Chegou perto, mas ele não passa de 10. E esse valor aqui, ele não vai passar de 100. Esse valor não vai passar de 100. Então, ele sempre vai ser aqui qualquer outro número randômico menos 100. Então, tipo, menos 101, 102 e afins. Sempre vai ser abaixo de 100. Então, é muito interessante isso daí, porque você deixa dinâmico. Inclusive, a parte do cálculo, ele calcula automaticamente para você. E aí, para você mostrar isso daí em tela, mesma coisa. Var, result, recebe, document, getElementById, result, porque result é o nome do ID. Então, é muito legal, muito interessante. E é por isso, e essa aula é basicamente isso daí. Vejam, revejam, vejam novamente. Se tiver qualquer dúvida, chama lá no Instagram, eu vou ajudar vocês. Se tiver, e para mais íntimos, manda no WhatsApp, não tem problema também. Então, cara, tá com dúvida? Pergunta, e lembre-se, nenhuma pergunta é besta demais. Fechou? Obrigadão, galera. É esse o conteúdo da aula de hoje. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.